Em muitos lugares do nosso país, até hoje, e em todos os lugares do nosso país, até algumas décadas atrás, ter carne na hora do almoço é sinônimo de fartura, é sinônimo de riqueza. Tanto que em muitas casas, há pouco tempo atrás, carne era algo que você comia apenas no final de semana. Sábado e domingo, e às vezes só no domingo. E quando comia, durante a semana, eu lembro da minha casa. E algumas vezes, minha mãe me mandava comprar bife durante a semana. Falava, você fala para o açougueiro cortar bem fininho. Né? Porque era meio quilo, tinha que dar para 4, então tinha que ser bem fininho. Né? Em muitas casas até hoje, volta e meia eu converso com alguém e falo, pastor, eu gosto do bife bem fininho. Eu falei, você sabe por que você gosta do bife bem fininho? Porque você, como eu, também foi criado numa casa onde os nossos pais passavam um aperto. Porque o bife fininho não tem nada de vantagem nele. Se você frita, ele fica duro. Né? Então, não tem vantagem no bife fininho. Mas a carne no prato, para muitos de nós, foi, durante muito tempo, sinônimo de prosperidade, de riqueza. Em muitos lugares do nosso país, ainda hoje, ter carne no prato na hora do almoço é um privilégio de poucos dias no ano. Infelizmente, com tanta riqueza que esse país nosso tem, mas isso ainda acontece. Mas não é de hoje isso. Né? Carne no prato sempre foi, inclusive nos tempos bíblicos, sinônimo de prosperidade. Tá? E o texto que nós lemos é um texto em que o autor de Provérbios, ele vai fazer uma demonstração de como a prosperidade, a riqueza e a fartura pode também ser algo ruim. Para todos nós pensamos, olha, não tem nada de ruim ter uma mesa farta, cheia. É impossível ser ruim isso. E a maioria de nós, inclusive aqueles que vieram de uma condição mais ruim ao longo dos anos, ou estão passando por isso, tem essa ideia de que, olha, o dia que eu tiver uma condição boa, eu quero ter uma mesa farta e quero ter muita gente perto de mim, como se isso fosse uma garantia de alegria e de felicidade. O autor de Provérbios, lembra, a maioria deles, ditos de Salomão, organizados ao longo daqueles anos bíblicos, especialmente na época dos reis. Esses ditos foram ajuntados pela instrumentalidade do Espírito Santo. Lembra que Provérbios não é lei, então o que nós encontramos no livro de Provérbios não é nem lei nem promessa. E o que significa isso? Significa que, primeiro, nem todas as vezes vai acontecer exatamente como está no texto. Né? Por quê? Porque é um texto de Provérbios que foram extraídos da vida. Salomão, observando a sua vida e a vida das pessoas, ele tirou algumas conclusões. Essas conclusões nós chamamos de provérbios. E essas conclusões, inspiradas pelo Espírito Santo, vieram a compor a Bíblia, especialmente neste livro aí de Provérbios. Outros livros também trazem esses ditos de sabedoria, como por exemplo o livro de Eclesiastes. Nós temos isso, nós já estudamos ele inteiro aqui. Mas estes provérbios, eles não são para ser usados nem como lei e nem como promessa. Por que não como promessa? Porque nem sempre vai acontecer, como eu acabei de dizer, da maneira como está ali. É um livro de observação. O que o autor está mostrando é que, na maioria das vezes, vai ser isso. E o restante da Bíblia nos dá subsídio para completar este entendimento que Provérbios está despertando para nós no coração. E este texto de hoje, especialmente, ele não é um tratado sobre vegetarianismo, né? Eu não sei se tem algum vegano aqui, mas se você estava procurando na Bíblia um texto para dizer que todo mundo tinha que ser vegetariano e agora você encontrou, Provérbios 15, versículo 17. Me desculpe te frustrar, mas esse texto não está dizendo que a gente tem que ser vegetariano. Também não está dizendo que não. Se você quiser ser vegetariano, não há problema algum com isso. Comer carne, para aqueles que gostam, como eu, de comer, é algo autorizado por Deus. Quando Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com Noé, e entre todos os aspectos dessa aliança, um deles foi que Deus autorizou Noé a comer de todo tipo de animal, conquanto que ele não comesse isso com sangue. E a ideia de sangue ali é para que fosse sempre marcado na mente do povo, desde o princípio, que sangue na Bíblia é algo importantíssimo, e para nós é importantíssimo, porque sangue é o preço que se paga por pecados. E então, desde lá desta aliança que Deus fez com Noé, Noé deveria saber que quando
algum momento na Bíblia fosse citada a palavra sangue, tinha que parar tudo e prestar atenção. De tudo aquilo que Deus ia revelar, ia ser escrito, Noé não escreveu nada, quem escreveu a história, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, e Moisés estava ensinando para os hebreus que este assunto sangue é muito importante. Com o desdobrar da revelação de Deus, nós vamos encontrar, especialmente no Evangelho, quando fala de Cristo Jesus, que através do sangue de Cristo, nós temos a remissão de pecados. Então, quando Deus estabelecia essas alianças, ele já ia deixando links, já ia deixando informações para que o povo fosse crescendo e observando aquilo que era importante ser observado. Mas Deus autorizou o homem que ele comesse de toda a carne. Deus fez essa aliança com Noé, e então não é proibido, não é pecado comer carne. Mas o texto aqui está dizendo que há maior alegria num prato de hortaliça com amor do que num banquete de um boi cevado onde há ódio. O texto também não está dizendo que comer carne é sempre sinônimo de problema. Não é isso. O texto não é um tratado a favor das hortaliças e contra a carne. Nós temos que entender o contexto. O contexto que ele está falando é sobre ter pouco com alegria e com amor versus ter muito onde há ódio e inquietação. Esse é o assunto do texto. Então não é nem a favor dos vegetarianos, nem a favor dos carnívoros e nem contra um ou contra o outro. O texto fala sobre a preciosidade de viver uma vida com amor, mesmo que seja uma vida muito simples. Para entender por que a palavra hortaliças aparece aí, a gente precisa lembrar do contexto em que esse texto foi escrito. No contexto do Velho Testamento, as pessoas mais pobres viviam tão somente de grãos e de hortaliças. Então, para aqueles que não tinham rebanhos, não tinham fazendas, não tinham riquezas, o seu prato era comumente caracterizado como um prato com muitas hortaliças. Não era uma questão de regime, de saúde alimentar. Não, era uma questão de dificuldade financeira. Então era um prato riquíssimo nisso. E aqueles que comiam carne, na maioria das vezes eram as pessoas mais abastadas. Então, esta comparação entre hortaliças e entre comer carne não tem nada a ver com o que é melhor ou o que é pior. Tem a ver com classificação econômica. Você classificava, olha, aqueles que só comem hortaliças não são porque fazem isso por opção. Naquela época não. É porque eles não tinham mesmo carne para comer. E os que comiam carne normalmente eram pessoas mais abastadas. Essa é a comparação que ele está fazendo. E os dois textos juntos, eles montam um conjunto com 2 provérbios que afirmam a mesma coisa. Que é melhor você ter pouco num ambiente de amor do que você ter muito num ambiente de ódio e inquietação. E é interessante porque a Bíblia ela não faz nenhum tratado ao longo de toda ela de que uma pessoa ela tem que ser pobre porque ser pobre é melhor do que ser rico, e nem que uma pessoa tem que ser rico porque ser rico é melhor do que ser pobre. Aliás, quando nós lemos lá no Novo Testamento Tiago falando para a igreja, ele fala com ricos e pobres e diz, olha, o pobre glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Ambos precisam estar diante de Deus, e Deus contemplou dentro do seu povo pessoas com muito e pessoas com pouco. Calvino, na época da Reforma, ele trabalhou sobre este assunto, falando sobre, no livro que tem por título Pensamento Social e Econômico de Calvino, Pensamento Social, Econômico e Político de Calvino, ele fala sobre isso. Ele fala, Deus deu ao seu povo, dentro do seu reino, pobres e ricos. E por que ele fez isso? O pobre, para que ele seja uma demonstração viva da sustentação graciosa de Deus. Quando ele passa por necessidades e ele é suprido nas suas necessidades, ele se torna uma ilustração viva de como Deus cuida do seu povo. E o rico também tem o seu papel. Deus o colocou lá para que Deus o use para sustentar o povo. Então, quando ele sustenta alguém que está passando necessidade, ele se torna um exemplo vivo do cuidado de Deus para com os seus pequeninos. E então Deus fez essas coisas. Não existe pecado em ser pobre, nem pecado em ser rico. Não é esse o ponto. O ponto então do texto, já que não é vegetarianismo, nem comer carne, e nem ser rico, nem ser pobre, o ponto do texto é o ambiente onde nós estamos. Eu estava conversando com uma pessoa agora no mês de janeiro, e a gente estava falando sobre o perigo que é estas reuniões familiares de Natal. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas não são poucas, às vezes eu acredito que na família de vocês já aconteceu, de você reunir todo mundo no final do ano,
E um almoço dá tudo certo. Mas quando passa para a janta, o segundo almoço, o terceiro almoço, o que pode acontecer? Aqueles assuntos familiares guardados a 7 chaves, mais cedo ou mais tarde alguém destranca a chave e começa a mexer com esses assuntos. E a chance de terminar mal é muito grande. Muito grande. É óbvio que nesse processo todo, quanto mais o Senhor estiver trabalhando na nossa vida, mais chance a gente tem de atravessar bem esses processos, né? Mas a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Quando nós nos ajuntamos, e não é só com parente, não. É com amigos, pessoas diferentes de nós. Quanto mais a gente se aproxima, mais chance a gente tem de ferir ou de ser ferido. Né? E aí, se você colocar dentro desse ambiente uma dose de ódio, de raiva, aí é a receita perfeita para você ter uma bomba. Né? E o texto está falando sobre isso, o texto está falando sobre esses momentos em que de repente a gente se ajunta e tem muita fartura, mas no meio da fartura também tem ódio, tem raiva, tem dissentimentos, e aí isso acaba mal, acaba ruim. Em contrapartida, existem momentos muito singelos da vida, você não tem nada, inclusive nem a mistura para o prato, mas você está envolto em amor. As pessoas que estão ali do teu lado, sejam os teus parentes mais próximos, sejam os teus amigos, estão todos ali não motivados pela comida nem pela bebida. Eles estão ali motivados por amor. E quando a motivação principal de quem se reúne é amor, não importa se você está comendo hortaliça ou se você está comendo um banquete de carne, você está comendo picanha. Quando o que gera esta comunhão, esse momento de agregamento, momento de ajuntamento, é o amor, pouco importa o que você vai comer, porque aí está um lugar seguro para se viver. E então algumas ideias falsas da nossa mente vão se desmistificando à luz desse texto. Aquela ideia de que muita prosperidade, poder comprar muitas coisas, fazer um grande banquete, chamar um monte de gente para comer, é garantia de felicidade? Não, não é. Garantia de felicidade é, independente de você ter carne ou não ter carne, você tratar as pessoas com amor, temendo a Deus, aproximar pessoas de você no temor do Senhor, trazer para perto de você pessoas que temam a Deus e oferecer a graça e o favor do Evangelho para essas pessoas, e isso sim é garantia de uma reunião segura, seja para se alimentar, seja com a sua família no final do ano ou em outra época, quando o que está entrelaçando as pessoas é o amor de Deus, aí você tem uma garantia que você vai ter momentos extremamente agradáveis. Mas quando o que entrelaça é dinheiro, poder, demonstração de força, grandeza ou qualquer coisa assim, aí você tem uma receita de uma bomba. É isso que o texto está dizendo. Eu quero repeti-lo, a leitura dele, com essas explicações, para a gente sentir o que o autor está dizendo. Ele diz, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O que é temor do Senhor? Nós já tratamos várias vezes sobre isso aqui na igreja. Eu acredito que muitas definições caberiam aqui, mas a melhor delas para nós hoje, temor do Senhor, como nós lemos no Salmo 146 e cantamos, é saber quem é Deus e quem é o homem. Temor do Senhor é lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós somos criados por Ele, nós somos criaturas. Ele existe eternamente, nós não. Nós temos data de nascimento e teremos uma data de óbito. E ainda que nós creiamos na ressurreição, nós vamos viver para sempre com o Senhor, mas ainda assim nós nascemos. Diferente do Senhor que vive eternamente. O Senhor é infinito, nós somos finitos, limitados. Alguns são maiores, outros são menores, mas nós somos finitos. Deus é absolutamente onipotente, nós somos fracos. Deus é onisciente, nós lutamos para aprender muitas coisas e não aprendemos quase nada ao longo da vida. Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele pode interagir com 7 bilhões de pessoas nesse planeta e ao mesmo tempo isso não vai ser trabalhoso para Ele. Nós não, nós só conseguimos ocupar um ponto no espaço, um ponto no tempo e temos dificuldade de nos relacionar com muitas pessoas. Conversamos, temos muitos amigos virtuais, mas na prática a gente só consegue conversar com uma pessoa de cada vez. E então nós somos muito diferentes de Deus.
Nós dependemos em todo o tempo de Deus, 24 horas, nós dependemos de Deus para respirar, nós dependemos de Deus para nos levantar, para andar, nós dependemos de Deus para nos alimentar, nós dependemos de Deus para ter esperança, nós dependemos de Deus principalmente para a nossa salvação, para a vida eterna, nós somos completamente dependentes de Deus. E então temor a Deus é lembrar quem eu sou e quem Deus é. Temor a Deus é reconhecer que Deus é tudo e eu sou nada. Temer a Deus é reconhecer que Ele tem todo o poder e eu apenas vou viver bem se eu obedecê-lo, se eu entender que Ele é que dita as diretrizes da minha vida. Não sou eu que tomo as rédeas da minha vida, mas é o Senhor que está dirigindo. Ele governa todas as coisas. Daniel 4:35 diz que Ele dispõe os exércitos dos céus e os moradores da terra como Ele quer. E ninguém pode lhe dizer que fazes. E então o texto está dizendo, olha, melhor é ter pouco no ambiente onde há temor a Deus, porque é um ambiente onde todo mundo sabe quem de fato é, do que o muito onde há inquietação. A inquietação aqui, sabe o que é? É estar no ambiente onde as pessoas não sabem o que elas são. É estar no ambiente onde tem o sujeito que acha, pela sua prepotência, que ele pode todas as coisas, que ele é o máximo, é a última Coca-Cola do deserto. Esse não é um bom lugar para estar, porque é um lugar onde não há temor a Deus, aonde há violência, aonde há riqueza a tal ponto que a pessoa se acha dona do mundo. Isso não é um bom ambiente, isso é um ambiente de inquietação. A prepotência e o orgulho, a impiedade de quem se comporta dessa maneira, vai tirar a paz do lugar onde você está. Às vezes, principalmente nós homens, na busca por uma condição de vida melhor, nós pagamos um preço altíssimo, circulando em rodas, circulando em ambientes onde há profunda inquietação, porque os homens não conhecem a Deus. E nós pagamos um preço altíssimo para ter uma condição melhor e perdemos a nossa paz. E esse texto é um texto importante para todos nós homens que andamos à procura de coisas grandiosas. Esse texto está dizendo, olha, melhor é ter pouco, onde há temor a Deus, no meio do povo do Senhor, do que ter muito, onde há inquietação. É um filme antigo, eu acredito que a maioria de vocês já assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque é um filme que trata desse tema. Filme chama Advogado do Diabo. Acredito que muitos aqui já assistiram. E o filme conta a história de um jovem advogado que foi criado numa família cristã, tinha uma mãe crente, e que ensinou o caminho da simplicidade, da humildade e do temor a Deus, como sendo um grande caminho para se percorrer ao longo da vida. Mas num determinado momento da sua vida, quando ele estava sonhando alto com muitas coisas, um certo advogado milionário propõe para ele um emprego, um trabalho. E aí ele sai de uma pequena cidadezinha do interior e vai trabalhar lá em Wall Street. E aí quando ele chega lá, ele se vê envolvido num negócio muito grande, onde as pessoas não temiam a Deus. Onde mentir, onde se vender, onde comprar pessoas, onde desvirtuar a verdade dos fatos era comum. E aí ele vai viver, não vou contar obviamente o desfecho do filme, mas ele vai viver a tensão entre o pouco que ele tinha na cidade pequena, onde havia temor a Deus, versus o muito que ele pode ter, mas no ambiente absolutamente corrosivo. Ele vai perder o seu relacionamento com a sua esposa, ele vai ser tentado ao adultério, ele vai ser tentado à corrupção financeira. E é disso que este provérbio está dizendo. É melhor que eu adote uma postura de vida, um caminho mais simples, num lugar onde há temor a Deus, do que buscar coisas grandiosas no meio da inquietação. É melhor não ter a mistura e comer as hortaliças, onde há amor, é o segundo texto, do que comer um banquete onde há ódio. No primeiro versículo ele fala que é melhor o pouco onde há temor do que o muito onde há inquietação, que é esta diferença entre saber quem Deus é e quem eu sou, ou viver no meio da fartura, num lugar onde os homens não sabem quem Deus é e por isso vivem inquietos. E o segundo versículo fala sobre o pouco onde há amor versus o muito onde há ódio. É interessante que a Bíblia ela mostra na vida do Senhor Jesus alguns resumos para nós interessantes. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus deu 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo.
estes versículos estão estampando estes dois mandamentos de forma prática. No primeiro ele fala de temor a Deus, que nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas, respeitá-lo, honrá-lo. E o segundo versículo está falando sobre amor. E então esse texto de Provérbios, ele nada mais é do que um texto prévio de algo que Jesus ia dizer. E um texto que está fundamentado nos 10 mandamentos. Um texto que fala sobre reconhecimento de Deus e fala sobre amor ao próximo. Põe em ordem o relacionamento vertical e os relacionamentos horizontais. No vertical, Deus está acima e eu sou seu servo e devo adorá-lo e devo temê-lo. No horizontal, eu devo amar o próximo como a mim mesmo, porque nós somos ambos filhos de Deus. E então o que ele está dizendo nesse texto é que existe muita mesa farta por aí, onde as pessoas por trás do sorriso diante da mesa escondem ódio por alguém que de repente está sentado do seu lado. E existe muita mesa que não tem nada, mas existe singeleza de coração e amor por aqueles que estão do seu lado. 2 imagens eu quero usar para nós entendermos melhor isso. A primeira imagem é a imagem do Senhor Jesus, e nós vamos trabalhar o texto na ordem inversa. O Senhor Jesus, quando se reúne se reúne com os discípulos à mesa no cenáculo. E o Senhor celebra a última ceia. Estava ali a companhia dos 12, juntamente com Cristo. 12 homens que andaram com Cristo e viveram intensamente o ministério dele durante 3 anos. Quando o Senhor termina a refeição, ele diz: um de vocês que mete comigo a mão no prato vai me trair. Percebe que na própria mesa onde o Senhor Jesus estava, celebrando a ceia com seus discípulos, havia ódio. Alguém ali no meio estava tramando a morte do Senhor Jesus. Como é que isso é possível? A pergunta talvez não seja como isso é possível, mas a pergunta é: se foi possível na mesa do Senhor Jesus, você acha que na sua mesa é impossível disso acontecer? Se foi possível que isso acontecesse na mesa onde o Filho de Deus estava sentado, você acha que é difícil de acontecer na sua mesa? Por isso que esse texto de Provérbios fala sobre a importância do amor. É melhor um relacionamento singelo com poucas pessoas, onde existe muito amor, do que um relacionamento superficial com muita gente, onde você não sabe se o que está movendo as pessoas a se aproximarem de você é amor, ou é inveja, ou é ódio. Vou usar um segundo exemplo. O segundo exemplo é um exemplo muito simples, mas muito poderoso. Lá em Atos, a partir do capítulo 2, conta a história da igreja primitiva. E ao contar essa história, diz que havia pouquíssimos recursos. Os recursos eram escassos. Se você lembrar um pouquinho da história, desde o evento de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e veio para iniciar a igreja, para inaugurar a igreja, os apóstolos pregaram, cada uma das pessoas que estavam ali em Jerusalém, porque era uma festa muito popular, muito mais popular do que o carnaval brasileiro. A festa de Pentecostes em Israel era uma festa que atraía gente de todo mundo conhecido daquela época. Era uma festa importantíssima e uma festa muito agradável, onde havia muita abundância de alimentos, havia de tudo. E vieram pessoas de todos os lugares do mundo conhecido para Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Nesta festa, o Espírito do Senhor veio sobre os apóstolos, Pedro se levantou e começou a pregar naquela cidade que estava festejando. E ao pregar, muitas vidas foram transformadas e impactadas. As pessoas ouviram a pregação, cada uma na sua própria língua. Um milagre aconteceu. Um milagre que é o oposto do que aconteceu na Torre de Babel, quando um falava e o outro entendia completamente errado, porque o Senhor confundiu as línguas. Ali no evento de Pentecostes, o Senhor fez o movimento contrário. O Senhor unificou as línguas de tal maneira que o discurso de Pedro foi entendido por todos. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que foram convertidas, elas não quiseram voltar para suas cidades. E elas ficaram em Jerusalém. Você já imaginou uma situação dessa? Eles ficaram em Jerusalém sem casa. Não tinha hotel, nem pousada, nem lugar para instalar esse povo todo. E eles ficaram todos ali à procura daquilo que os apóstolos tinham para oferecer, que era aquela igreja que estava iniciando naquele dia. Meses depois, os apóstolos, o texto que Lucas escreve aí em Atos, ele descreve que os apóstolos se reuniam com essa multidão de casa em casa, todos os dias. Então os apóstolos se dividiam, iam pregando e falando nas casas, e esse povo se reunia. E é interessante porque não havia lugar para colocar todo mundo, nem todo mundo tinha casa, então ficou muita gente pela rua.
E imediatamente a igreja toma uma providência. Aqueles que tinham um pouco mais, vendiam um pouco do que tinham, traziam para os apóstolos dividiam com aqueles que não tinham nada para tentar resolver aquela situação, que era uma situação emergencial. E o texto diz que eles faziam suas refeições com singeleza de coração, diariamente, de casa em casa. Sabe o que significa essa expressão? Significa o seguinte: eles não tinham muito, mas o pouco que eles tinham, na singeleza do coração deles, eles dividiam uns com os outros. E a igreja cresceu, e havia grande poder naquela igreja. Por quê? Porque melhor é o pouco, onde há amor, do que o mundo, onde há ódio. Aquela comunidade começou com pessoas que estavam dividindo tudo que tinham. Então era um pouquinho para cada um, mas era um pouquinho com muito amor. E esta é a lição que fica para nós nesta manhã. Não adianta nada eu querer muitas coisas e ter muitas coisas, se o meu muito está dividido com quem me odeia. É melhor um pouquinho dividido com quem te ama, do que muito dividido com quem te odeia. Porque o amor é a ferramenta, é o cimento mais poderoso que existe. O cimento mais poderoso não são os contratos, o cimento mais poderoso não são as afinidades, o cimento mais poderoso para compactar um relacionamento é o amor de Deus, é o temor a Deus, é o amor em obediência àquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e não apenas isso, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 13, o Senhor Jesus reforça, e ele diz, não apenas como a nós mesmos, mas vocês devem amar o próximo como eu vos amei. O exemplo passa a ser Cristo Jesus. O Senhor Jesus falando sobre ele, eu acredito que esse texto, ele está apontando para esta obra de Jesus, falando sobre ele, ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua. Ou seja, Jesus foi um milionário, foi um rico, circulou nas grandes cortes. Não, ele era um homem de dores, andou pelos desertos, seu cabelo não era bonito, loiro e bem penteado, como você vê nessas pinturas que eles fazem por aí. Seus cabelos deviam ser desgrenhados, sujos de poeira, porque era assim que ele andava pelos desertos, pelos antes da terra, tomando sol noite e dia. Seus pés deveriam ser grossos, cheios de poeira, sujos, não de pecado, sujos de terra. Terra que ele teve que pisar por causa dos nossos pecados. Jesus não era um homem refinado, requintado. Jesus era um homem simples. Jesus era um homem que andava, se ele estivesse passando pela nossa cidade, possivelmente nós jamais diríamos que é Jesus Cristo. Era mais provável que nós o considerássemos como um andante, um peregrino, sem rumo, sem teto. Mas, Senhor Jesus, aonde ele chegava, ele oferecia amor. Eu quero terminar com um último exemplo disso. Logo no início do ministério de Jesus, e eu gosto muito de contar, se for pegar cada pregação em que eu cito esse texto, eu acho que a maioria eu vou acabar citando. No início do ministério de Jesus, quando Jesus foi chamar um dos seus discípulos, chamado Levi, que depois teve o nome mudado para Mateus, esse texto está lá em Marcos, capítulo 2, Jesus olhou para Levi, que estava dentro de uma coletoria, onde ele cobrava impostos abusivamente, diga-se de passagem, e Jesus chamou Levi para segui-lo. O que Levi fez? Qual foi a primeira atitude registrada na Bíblia de Levi, que passou a ser Mateus, que inclusive escreveu o Evangelho de Mateus para nós? O que Levi fez? Levi mandou chamar todos os seus amigos pecadores e foi fazer uma refeição em sua casa. E chamou Jesus para comer com ele. E naquela refeição, Jesus comeu e bebeu com os pecadores. Por quê? Porque Jesus precisava disso. Todos os dias ele precisava ser convidado para comer em algum lugar. Ou ele ia ter que multiplicar pães e peixes, como ele fez. Porque ele não tinha uma casa, ele não tinha uma despensa, ele não tinha um rebanho cheio de gado para que ele pudesse matar um a hora que ele quisesse. Ele não tinha, ele precisava ser convidado. E Levi o convidou para ir em sua casa. E uma porção de religiosos, que não eram nutridos pelo amor, mas sim pelo ódio, começaram a reclamar, Jesus come e bebe com esses pecadores, prostituta, roubador, cobrador de impostos, gente da pior espécie. E os religiosos, Jesus come e bebe com esse pessoal. Como é que ele pode ser o Filho de Deus se ele está se misturando com essa gentalha? Jesus saiu, acredito que discretamente, lá do meio dos pecadores, entre aspas,
e chegou no meio dos santos, entre aspas, e disse para eles o seguinte: vocês estão cogitando, reclamando porque eu estou comendo com os pecadores. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu vim para os que estão doentes, porque os que estão sãos, eles não precisam de médico. O que esse texto significa? Pessoas que se consideram poderosas, pessoas que se consideram santas demais, pessoas que se consideram a segunda, a terceira ou a quarta pessoa da Trindade, não precisam de Deus. Que precisam de Deus são aqueles que estão lá nas bem-aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurado os pobres e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é isso que Jesus veio. Jesus veio para sentar na mesa, nas mesas simples, nas mesas onde havia muito pouco, mas havia temor ao Senhor. Ele não veio para sentar nas mesas dos banquetes poderosos, onde existe ódio e onde existe inquietação. Então, cuidado, porque as nossas mesas, elas precisam, antes de nós colocarmos a picanha sobre a mesa, nós precisamos colocar temor no coração e amor pelas pessoas. Temor a Deus e amor por aquele que nos serve. Se Deus te der riqueza, glórias a Deus. Se Deus te der escassez, glórias a Deus. Conquanto que haja temor a Deus e amor pelo próximo, pouco importa o que você vai pôr sobre a mesa. Se vai ser hortaliça ou se vai ser picanha. O que importa é que onde há temor a Deus e onde há amor, você tem os dois pratos mais deliciosos que uma pessoa pode ter sobre a mesa. E olha que tem muita hortaliça boa. Falando de hortaliça, esses dias eu estava passando num mercado lá no litoral, onde eu vi coisas que eu não vejo comumente por aqui. E aí no mercado lá tinha maxixe, e a última vez que eu lembro de ter comido maxixe foi na casa da minha avó materna. Nunca mais eu vi maxixe na mesa de alguém, talvez alguns aqui nem saibam o que é isso, né? Vi jiló, quiabo, isso aí a gente vê mais comumente por aí. Vi a selga e vi taioba. Eu acho que, não sei se é no sítio do Jó que eu vi taioba algum tempo atrás, mas eu vi taioba. Vocês sabem o que é taioba? A maioria não sabe, né? Ah, João, essa eu ganhei de você aqui. Lê, você sabe, João. Taioba é uma folha que você faz um guisado, igual você faz com couve. Aquela couve que você pica fininho, põe na panela e dá uma refogada para comer com feijoada. A taioba você faz a mesma coisa. Você pica fininho, dá uma refogada, um sabor diferente da couve, mas é muito saboroso. E eu vi folhas de taioba lá. O que vocês vão fazer com isso? Não, o pessoal gosta de fazer refogado. Eu falei, olha, parece que eu voltei no tempo uns 25 anos. E eu lembrei desse negócio porque eu cheguei a comer isso na casa dos meus avós. Eles eram muito simples, de ambos os lados. Do meu lado materno e do meu lado paterno. E muitas vezes nós fomos almoçar lá e comemos hortaliças. Mas era um lugar onde havia amor. E principalmente temor a Deus. E você sempre vai ter no coração boas recordações de lugares assim. Lugares onde de repente não tem a picanha, mas tem amor e tem temor a Deus. E nós precisamos revisitar esses lugares no nosso coração e na nossa mente e lembrar que mais importante do que um grande banquete é você ter temor a Deus e ter amor pelas pessoas. Isso realmente faz diferença e vai marcar. Nós somos uma cultura que queremos dar tudo para os nossos filhos. E de repente nós não mostramos para os nossos filhos que a mesa, o principal prato, precisa ser o temor a Deus e o amor pelas pessoas. O resto é supérfluo. O resto pode ser muito ou pode ser pouco. Mas o que realmente faz a diferença é temor a Deus e amor. Nós aprendemos isso no Antigo Testamento e aprendemos no Novo Testamento com Jesus e com os apóstolos. Eu diria que se você fosse separar a Bíblia entre aqueles que foram ricos e aqueles que foram pobres, você podia separar o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, você tem os grandes patriarcas, os grandes reis, como os grandes homens de Deus. No Novo Testamento, você tem os andarilhos. Você tem os homens que não tinham nada, sendo os homens de Deus. Isso é para mostrar que para Deus riqueza ou pobreza não tem a menor importância. Mas o que é importante é que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os grandes homens de Deus eram homens que tinham temor no coração e tinham amor. Tanto no Antigo quanto no Novo.
porque esse realmente é o maior e o melhor prato que você pode alimentar o seu coração.